Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem e que tenham passado um excelente final de semana. Vou compartilhar com vocês a unidade 28 do livro de gramática. Então, nós vamos começar a trabalhar hoje concordância nominal. Quando terminarmos este capítulo, entraremos em concordância verbal. Primeiro, o que é uma concordância nominal? Então, nós vamos partir do princípio de que em uma oração eu vou ter um substantivo como núcleo e várias palavras se referindo a esse substantivo. Qual tem que ser o comportamento dessas palavras? Elas têm que concordar com o substantivo, tá? Em gênero, número e grau. Nós temos uma regra geral de concordância nominal e depois algumas específicas, aquelas regrinhas que podem causar uma dúvida ou outra, tá? Então, vou gravar essa aula. Ao vivo nós vamos relembrar o que acontece com cada regra, vamos estudar bastante para vocês não terem nenhuma dúvida. E essa aula fica gravada, principalmente para quando vocês quiserem um apoio, vocês quiserem fazer uma revisão, tá? Do texto da atividade. Então, vamos lá. Qual o comportamento? A primeira regra geral. Toda palavra variável associada ao substantivo deve ser flexionada para concordar com ele. Como assim? Olhem esse exemplo. Aquelas duas praias desertas são belíssimas. Eu tenho ali um núcleo do sujeito, que é a palavra praia, praias, ou seja, um substantivo, e a palavra aquelas duas e desertas se referem à palavra praia. Portanto, elas devem concordar com ele. Então, quais as classes gramaticais que eu tenho aqui? Aquelas, que é um pronome demonstrativo. Eu tenho um numeral, duas, e tenho um adjetivo, desertas. Todas essas palavras, elas vão concordar com o substantivo a que se referem, que no caso é a palavra praias. Ok. Essa regra tenho certeza que vocês já sabem de cor e salteado. Agora vamos às regras específicas. Então, a regra número 2. Eu vou ter um adjetivo só, e esse adjetivo vai se referir a vários substantivos. Só que eles vão se comportar da seguinte maneira: ou eles estarão antes desse adjetivo, os substantivos estarão antes desse adjetivo, ou os substantivos estarão depois. E além do que, eles podem ser adjunto adnominal ou predicativo do sujeito e do objeto, tá? Ora, eles vão poder concordar com o mais próximo, ora, eles vão poder concordar somente com os dois elementos, ou podemos ter essa opção. Então, vamos lá. Primeiro casinho da regra número 2. Se o adjetivo, então, for um adjunto adnominal, ele só pode concordar com o primeiro substantivo. Olha o exemplo aqui. Ela guarda velhas fotos e livros. Olha o comportamento aqui desse adjetivo, tá? Então, é um adjetivo só, acompanhado por dois substantivos. Como aqui ele se comporta como adjunto adnominal, ele vai concordar apenas com o primeiro, com o mais próximo dele, tá? Se eu mudar a ordem desses substantivos, aqui eu tinha fotos e livros. No segundo exemplo, eu vou ter livros e fotos. O adjetivo vai deixar de estar. No primeiro exemplo, ele estava no feminino e plural, porque ele estava concordando com fotos. Agora, no segundo exemplo, ele vai estar no masculino e plural, porque ele vai concordar com o substantivo livros. Então, ela guarda velhos livros e fotos. E se ele for um predicativo do sujeito ou do objeto, ele pode concordar só com o primeiro substantivo ou com todos eles, tá? Então, eu posso colocar das duas maneiras que a minha oração estará de uma maneira formal. Eram antigas as fotos e os livros. Nesse primeiro exemplo, o adjetivo concordou com o elemento mais próximo, que é o substantivo fotos. Já no segundo exemplo, eram antigos as fotos e os livros. Por que o adjetivo está aqui no masculino e plural? Porque ele fez concordância
com os dois substantivos, tá? Acho bonita esta praia e este hotel. Acho bonitos esta praia e este hotel. Então, o primeiro exemplo concorda apenas com o primeiro substantivo, já no segundo, ele faz concordância com os dois. Agora, qual é o comportamento se esse adjetivo estiver depois dos substantivos? Então, vamos lá. Se ele for um adjunto adnominal, ele pode concordar só com o último substantivo, o último ou todos eles. Ela guarda livros e cartas antigas. Prestem atenção agora. Olha só onde está o meu adjetivo. Ele está depois dos dois substantivos, que são livros e cartas. O comportamento do adjetivo aqui foi concordar com o substantivo cartas. No segundo exemplo, ele guarda livros e cartas antigos. Então, esse adjetivo está concordando com os dois substantivos. Agora, se esse adjetivo for predicativo do sujeito ou do objeto, ele tem que concordar com todos os substantivos. Então, exemplos. Estes livros e estas cartas são antigos. Acho esta praia e este hotel bonitos, tá? Então, obrigatoriamente, se o adjetivo estiver depois dos substantivos e for um predicativo, ele concorda com os dois elementos, ou mais, né? Agora a gente vai para esses casos específicos. Então, primeiro, no 4, nós vamos falar de silepse de gênero. O que significa isso? Então, quando eu disser silepse de gênero, é uma concordância ideológica, que significa o quê? Não está escrito, tá? Mas eu vou fazer referência. Então, olha só, concordância mental entre uma palavra ou expressão de gênero feminino e outra do masculino. Acompanhe este exemplo. Vossa Senhoria está muito enganado a meu respeito. Quando eu digo a palavra Vossa Senhoria, eu sei que ela é uma palavra feminina, né? É um pronome de tratamento feminino. Só que eu estou me referindo a um homem. Eu sei isso porque está muito enganado a meu respeito. Então, apesar de ser uma palavra feminina, ela está concordando com uma masculina, com uma palavra masculina por ter essa questão aí ideológica, tá bom? Vamos lá. Tem uma outra partezinha. Estamos terminando. Eu quero que vocês assistam com bastante atenção. Depois vocês leiam o livro, façam os exercícios propostos de fixação, tá bom? Que na aula ao vivo nós vamos retomar. Por várias vezes vamos fazer isso até vocês estarem craques. Agora, e as palavras obrigado, meio e bastante? Como elas se comportam? Então, obrigado é um adjetivo e ela vai concordar com quem ela se refere. O exemplo está aqui. Ela agradeceu o elogio com um tímido muito obrigada. Então, mulheres dizem obrigada e homens dizem obrigado. Simples, né? Isso aí tenho certeza que vocês vão ter dúvida. A palavra meio, ela pode ser numeral. Sendo numeral, ela vai ser variável, só que sendo um advérbio, ela é invariável. Prestem atenção agora. Isabela e Paula correm apenas meia quadra e já ficam meio cansadas. Olha só, então vamos lá, eu tenho aí meia e tenho meio. Meia, quando ela diz meia, o que significa? Que é um numeral. Por quê? Correr meia quadra significa correr a metade da quadra. Então aí é um comportamento de número. Agora, quando diz meio cansadas, é um advérbio. Sendo advérbio, a palavra é invariável. Apesar delas estarem cansadas, eu não posso dizer que elas estão meia cansadas ou meias cansadas, porque o que vai significar isso? Que só uma parte delas está cansada. E qual será? Será essa parte ou será essa parte? Né? Será da cintura para cima ou será da cintura para baixo? E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que elas estão um pouco cansadas.
Então, vocês, inclusive, podem fazer essa jogada. Eu tenho dúvida qual classe gramatical se refere, então substitui meio por um pouco. Se der para substituir, vamos ver. Já ficam meio cansadas. Já ficam um pouco cansadas. Combinam, não combina? Então, você vai saber que é um advérbio, portanto, tem que ser a palavra invariável. A palavra invariável é meio. Agora, quando eu digo Isabela e Paula correm apenas meia quadra, meia não significa metade, então é o comportamento como numeral, tá? Então, ela é variável nesse caso. E bastante? Bastante, então, pode ser um pronome ou adjetivo. Concorda com o substantivo e como advérbio também é variável. Ora, nós sabemos que o advérbio ele é invariável, né? E o adjetivo é variável, por isso esse comportamento. Então, eles disseram bastantes vezes que estão bastante preocupados com vocês. Nossa, Pro, existe a palavra bastantes? Existe. Então, como pronome ou adjetivo, também vai ser variável. Posso também dizer, nossa, tenho bastantes frutas na minha fruteira. De novo, não é usual, mas agora que vocês sabem, eu tenho certeza que vocês vão usar bastante. Posso substituir bastante por muito ou muitas. Se eu conseguir substituir por muitos ou muitas, significa que ele é variável. Então, eu posso dizer, eles disseram muitas vezes, opa, então eu posso usar a palavra, devo usar a palavra bastantes. Agora, estão muitos preocupados com você? Não combina. Então, o que significa isso? Que bastante é uma palavra invariável, portanto, ele vai ficar no singular, ok? E agora, é proibido, é bom, seria necessário. Então, vamos lá. Essas palavras, para elas variarem, depende se elas vão ser acompanhadas por um determinante ou não. Como assim? Vamos aos exemplos. Substantivo sem determinante, o adjetivo proibido, bom, etc., que aí no caso seria necessário, fica invariável. Verdura é bom para a saúde. Foi necessário paciência para resolver o problema. Agora vocês vão entender melhor. Substantivo com determinante. O adjetivo concorda com o substantivo. Então, esta verdura é boa para a saúde. Olha a diferença aqui, turma, do primeiro exemplo. Quando eu disse verdura é bom para a saúde, esta verdura é boa para a saúde. Ah, então determinante seria o pronome demonstrativo esta? Sim. Ou quando eu tiver também um artigo, também pode acontecer. Então, tendo um determinante ao lado do substantivo, essas expressões vão concordar com o substantivo. Foi necessária a paciência. Olha só a palavra paciência. Ela não está com determinante, então a expressão foi necessária tem um comportamento diferente. Então, aqui em cima, foi necessário paciência. E aqui embaixo, foi necessária a paciência. Tem um determinante. Sabe quando a gente chega em algum lugar e está escrito assim, proibido entrada de estranhos, né? Ou proibida a entrada de estranhos. Olha só, a palavra entrada, no primeiro exemplo está sem determinante e no segundo exemplo com determinante. Então, quando ela estiver com determinante, a palavra proibido se comporta mudando do masculino para o feminino, certo? Turma, então por hoje é só. Façam os exercícios do livro que vamos tirar as dúvidas pessoalmente, tá bom? Pessoalmente, online. Um beijo a todos e boa semana.